Vou usar uns materiais muito simples, tá? Isso aqui é um papel duplex, mas que é uma embalagem, tá? E esse modelo, inclusive, não tá com tanta precisão. Só para mostrar para vocês rapidinho como funciona esse procedimento do corte e encaixe, tá? Esse procedimento, ele serve para maquetes de estudo, prioritariamente, tá? Porque o acabamento que ele gera não é tão adequado e não é possível fazer um acabamento assim de topo, que uma peça encosta 100% na outra, tá? Sempre vai gerar, né, uma sobra lateral, tá? Então, a não ser que isso seja exatamente né, a ideia do projeto, essa técnica ela serve para maquetes de estudo, tá? Inclusive, ó, a gente pode ter uma lateral mais grossa e menos grossa. Qual que é a diferença? Quanto mais grossa for essa lateral, mais estável e bem acabada fica essa maquete, tá? Ó, eu fiz um exemplo aqui com uma lateral bem fininha, tipo, não quero que apareça, né? O que vai acontecer? Quando eu colocar aqui, ó, olha como é que o material se comporta. Tá vendo? Essa lateral não aguenta. Até que ficou estável, tá? Lembrando, gente, que como eu tô usando um material fino, ele só serve para fazer maquetes pequenas aqui, ó. Mais ou menos, né, do tamanho da sua mão aqui. Se você for passar para um outro tamanho de maquete, aí você vai precisar mudar o material. Fazer, por exemplo, com papel Paraná, a gente faz, com papelão, também sempre tomando cuidado, porque ele é fácil de estragar também. Tá? Então, só para vocês verem que não funciona se você deixar uma bordinha muito fininha, não tem como fugir desse efeito aqui, né, de ter uma borda lateral. Beleza, vamos pensar sobre esse procedimento. Como que funciona, né? Eu sempre vou usar ele quando eu precisar unir peças, uma perpendicular à outra, nessa lógica, tá? E nas duas peças eu vou ter que ter esses rasgos, tá? Que são feitos com estilete e cortando sobre, né, uma régua metálica e tudo mais. Beleza. Como que vai funcionar a lógica? Vou posicionar um perpendicular ao outro e depois vou deslizar, né, um rasgo sobre o outro até chegar no final, tá? Até acabarem os dois rasgos. E funciona desse jeito. A espessura, né, e a tensão aqui dos materiais deixa os materiais relativamente firmes. Lembrando, né, que essa firmeza, essa estabilidade vai depender do tamanho da maquete. Beleza. Então eu queria pensar com vocês como que faz, né, para eu calcular o quanto eu vou rasgar aqui para dentro. Rasgar não, né? Enfim, entenderam? Qual tamanho vai ter esse rasgo, né? Como que eu vou pensar isso? Seguinte, ó, vamos usar dois modelos vazios ainda, sem rasgos, né? Minha dica é, primeira coisa, eu sempre imagino qual é a peça que está fixa, no caso dessa aqui, vai pensar que ela seria um pilar, e qual peça eu quero deslizar sobre essa. Eu acho mais fácil pensar assim do que pensar as duas deslizando juntas. Apesar de na realidade elas deslizarem juntas, eu prefiro pensar assim. Beleza, né? Uma dica. Depois eu tenho que pensar três coisas. Em qual altura que elas vão se encontrar em relação a essa peça fixa, né, que vai estar aqui na vertical? Qual a altura? Segunda coisa, em relação a essa largura aqui, onde que elas vão se encontrar? Bem centralizada? Mais para cá? Mais para cá? Lembrando que não pode ser muito no cantinho, tá? Vamos pensar que seja centralizado, mais ou menos, e aqui mais para o alto, em relação a essa peça aqui. Beleza. Ótimo, essas são as duas partes mais fáceis. Qual que é a terceira parte que exige atenção? O quanto eu quero que essa laje aqui, por exemplo, entre nesse pilar. Vou falar, por exemplo, quero que ela entre aqui 1 centímetro. Ok, como que eu vou fazer o rasgo? Eu vou pegar esse 1 centímetro e dividir ao meio. Vou deixar metade desse 1 centímetro para o rasgo dessa peça, metade desse 1 centímetro para o rasgo dessa peça aqui, tá? Então, vou dividir ele no meio. Vai ficar meio centímetro de rasgo nessa peça, meio centímetro de rasgo nessa peça. Dessa maneira, né, quando eu entrar com essa peça, ela vai entrar 1 centímetro. Os rasgos se somam, tá? Então, por exemplo, ó, vamos falar que eu quero que ela entre até o final. Como que eu vou fazer? Pego a minha régua, vou medir aqui. Ó, quanto que tem?
3,5 cm, né? Então, eu vou pegar esses 3,5 cm e vou dividir metade para essa peça, metade para essa peça, de rasgo. Aí você vai me perguntar, precisa ser exatamente ao meio, né? Ou não? Não precisa, tá? Eu posso dividir de modos desiguais. É o que aconteceu, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Esse rasgo é diferente desse rasgo, eles têm comprimentos diferentes, mas funciona, tá? A peça funciona da mesma maneira, não tem um problema em você dividir desigualmente, tá? Inclusive, a peça que fica com um corte menor, ela tende a ficar mais resistente, então você pode usar isso a seu favor, tá? Beleza, ó, só pra gente comprovar, tá vendo que aqui, ó, entrou até o final dessa peça. Vamos comprovar que o tamanho dessa peça aqui, né, ela vai ter 2,8. É a mesma coisa da soma desses dois rasgos, né? Um somado com o outro aqui, vamos colocar, né? Vai dar lá os seus 2,8 centímetros, tá? Então, essa é a lógica. Divide o quanto você quer entrar em 2. Olha aqui, ó. Aqui eu fiz